até às 15 horas de segunda. Que alegria ver essa música, que coisa linda, né? Um grande presente estar aqui compartilhando. Então a ideia é que a gente vá ter um pouquinho... Tá meio baixo isso aqui? Tá mais baixo? Tá saindo direitinho? Oi? Alô, isso. Então a ideia é nós seguirmos conversando mais um pouco para depois vermos mais algumas perguntas, né? Porque eu vi que o pessoal escreveu bastante coisa, isso só os encarnados. Olha, o objetivo de agora à tarde é nós fazermos um mergulho mais atento às chamadas sombras da alma, às noites escuras da alma. E para isso tem alguns detalhes que eu gostaria de abordar para a gente poder entender, né? Na primeira parte de manhã, nós vimos qual que é o significado da busca de consciência, qual que é o papel da dor na trajetória da criatura humana. Nós vimos também aquela questão do trauma, a questão da leitura, a ótica emocional que a gente vê a vida, né? Vale lembrar, então, que através dessa ótica emocional que eu comentei antes, uma definição básica é nós diferenciarmos dor e sofrimento. A dor, ela é compulsória, ela é algo que nos toca, algo que nos atinge. O sofrimento é a leitura que a gente faz da dor. Tem coisas que são uma dor terrível, mas que não é um sofrimento atroz para a criatura. Enquanto tem dores mais simples, que pode ser um sofrimento terrível, dependendo de como a pessoa enxerga aquilo. Vamos lembrar novamente aquela expressão de ouro que Joana de Ângeles nos coloca, né? A ótica emocional que nós elegemos para interpretar os acontecimentos. A psicologia profunda fala muito em acontecimentos e experiências. Gosta de chamar de experiências, vivências que nós conseguimos tirar um significado daquilo ali. Senão são só acontecimentos. Acontecimentos bons, acontecimentos ruins. E a gente vai transformando em experiência, uma experiência amarga, uma experiência de autodescobrimento, de autoentendimento. Então, essa ótica emocional, ela é a grande chave do reino de Deus nas nossas vidas. Vamos ter um cuidado que nós espíritas precisamos estar atentos, e Joana de Ângeles alerta isso, é um dos motivos dela ter trazido ao mundo a série psicológica. Ela fala isso, que é um dos motivos. Que nós não podemos ter uma interpretação da fenomenologia espiritual, vida após a morte, reencarnação, mediunidade, colônias espirituais, trocas fluídicas, obsessão ou amparo espiritual. Nós não podemos ter uma visão apenas de acontecimentos, uma visão externa, são coisas que estão lá no mundo de fora. Porque daí nós vamos nos relacionar com o mundo dos espíritos como se fosse coisas, como a gente já faz com as nossas relações no dia a dia. É necessário que qualquer espiritualidade, seja espírita, budista, taoísta, de umbanda, de qualquer religião que for, para que ela seja realmente vivida profundamente no seu potencial psicológico, que ela seja vivida a partir de dentro, a partir das nossas emoções, da nossa introspecção, naquilo que Jung chamou do princípio religioso da psique, que todos nós temos uma religiosidade inata, né? Então essa descoberta da psicologia, que nós temos uma religiosidade inata, então, mas quem não tem, quem não acredita em Deus, não acredita em nada, projeta a religião em alguma coisa. Transfere ela para o sexo, para o dinheiro, para o futebol, para a comprovação científica. Às vezes a comprovação científica, que é algo fenomenal, é algo excelente, mas às vezes a pessoa trata como se fosse uma crença. Então, se a ciência falou, é Deus falando, está escrito, está acabado. A ciência muda aquilo daqui a 2 semanas, tem novas descobertas, né? Mas não, ela trata aquilo como se fosse, então ela está tratando como crença. Olha só, uma projeção de Deus na ciência. Os maiores cientistas do século XIX, por exemplo, muitos deles, eles falavam
que até metade do século XX, garantido, a ciência já teria descoberto todos os mistérios do universo. Isso que eram grandes cientistas, né, de renome. Será que a gente avisa eles? Então vem como eles, mesmo sendo cientistas geniais, também se relacionavam com a ciência como uma crença e às vezes projetavam o divino na ciência. E se esse divino não é vivido, é projetado, que é um mecanismo de fuga psicológica, a projeção, ele não é trabalhado, ele não é elaborado, então é uma religiosidade pueril, juvenil, infantil, né? Então, nós vamos entendendo, a partir disso aí, meus amigos, que essa nossa leitura é essencial. Dor e sofrimento são coisas diferentes. Existe, por exemplo, o chamado sofrimento do sofrimento, que Joana de Ângeles fala no livro Plenitude, quando ela analisa a proposta do Buda. O que é o sofrimento do sofrimento? Existe o sofrimento da impermanência. O que é a impermanência? Da dor do mundo, a impermanência, né? O corpo morre, né? A gente estava falando agora no almoço sobre a questão das plásticas. A pessoa pode fazer plástica, pode não fazer, pode achar o que quiser, mas se ela fica muito presa na fascinação da imagem, né? Não é que a pessoa não possa fazer, né? No Espiritismo nada é proibido. O Espiritismo só nos leva a pensar o que a gente vai buscar naquilo, de que forma é. Se é para não agredir os olhos dos outros, que maravilha, né? Eu acho que o SUS podia pagar, né? Mas se é para ficar preso num mecanismo de vaidade, é um perigo, né? Então, que nem diz o Divaldo, a pessoa então fica toda vaidosa, mas tem uma hora que a lei da gravidade faz o seu trabalho e aí a pessoa aceita até o Pai Nosso, né? Então, no sentido de que o mundo ele tem o seu aspecto perecível, a sua transitoriedade. E isso traz uma dor, a dor da impermanência, né? Existem as dores morais, as dores do desafio, e tem a dor da dor, que é o sofrimento do sofrimento, que é um sofrimento que só de estar sofrendo já leva um segundo sofrimento, é que nem o medo do medo. Eu tenho medo de algo, medo de passar humilhação, medo de ser atropelado, o medo talvez de assalto, mas eu tenho medo de estar com medo, de estar numa situação de sofrimento. Então às vezes a gente não consegue nem pensar no problema em si, a gente pensa em como que a gente vai ficar. Então às vezes a pessoa vai casar, ou vai separar, ou vai mudar de profissão, ou vai fazer alguma coisa diferente, e ela tem medo do estado emocional que ela pode entrar. Então ela está com medo do medo, ou ela está sofrendo por causa do sofrimento, né? É um ponto importante para a gente entender aquela problemática que eu trouxe antes, de que todo sofrimento tem um porquê e um para quê. Ele tem um motivo. Ele tem algo que é chamado de prospectivo. Então não adianta nós estudarmos só assim, a pessoa tem essa depressão, ela tem essa gagueira, por exemplo, por causa de um trauma que ela passou. Tudo bem. Mas por que ela ficou com uma gagueira e não com ansiedade? E não como uma depressão? Por que nela se manifestou dessa forma e na outra de outra? Um trauma parecido. Porque a forma de nós adoecermos é para nos levar para alguma aquisição. Parece estranho falando esse conceito da psicologia, mas como todos somos espíritas, vocês vão entender rapidinho. André Luiz, em Missionários da Luz. Naquele capítulo em que ele está no Ministério da Reencarnação, estudando os mapas do futuro corpo do reencarnante, e ele via, impressionado, que o reencarnante, muitas das vezes, estudava qual ia ser a sua patologia, a sua dor, diante das suas necessidades de evolução. Então tinha, por exemplo, alguma pessoa que se comprometeu nas últimas vidas pela vaidade, muitas das vezes ela pedia, por misericórdia, que o próximo corpo tivesse, por exemplo, um distúrbio de tireoide, para que com o hipotireoidismo ela engordasse demais, ou com o hiper ela ficasse magrinha demais, ou que viesse manca de uma perna, para que ela pudesse não ficar presa naquela vaidade. Ou seja, ela estava planejando patologias do corpo, adoecimentos, com um propósito finalístico, de se chegar a uma finalidade
de um estado de consciência que ela quer adquirir e ainda não conseguiu. Como também tinha o caso dos completistas, que não precisariam disso, mas para não perder tempo com algumas coisas, eles pediam alguma doença, alguma coisa para não ser também muito assediados. A beleza física causa muito isso, a pessoa é muito assediada sem propósito. Então, eram até espíritos que dariam conta disso, mas eles não queriam perder tempo. Então, eles às vezes até pediam para vir com alguma patologia, alguma questão, né? Ou seja, daí o ser ele reencarna com aquela questão e isso é para levar ela para um novo estado de consciência. Então, a partir desse momento, não importa mais tanto o passado, qual foi o erro que gerou isso. O que importa é aonde a gente quer chegar. E a partir daí, a gente tem recursos para olhar para algumas patologias, algumas dificuldades. Tudo tem sentido. O medo, por exemplo, a raiva, a inveja, os ciúmes. E aí, querem começar por qual? Ou patologias já diagnosticadas, como depressão, ansiedade, pânico, drogadição. Como? A ansiedade. Meus amigos, ansiedade tem um outro nome em psicologia. Chama-se medo. Toda ansiedade é uma categoria do medo. É um tipo de medo. Em que a pessoa, ela não quer passar por uma situação e ela quer a evitação desse confronto. O problema da ansiedade é que ela não tem alvo. A pessoa tem um medo difuso, que é chamado. Ela não sabe do que é. Então, o ansioso, por exemplo, se a pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizado, que daí não é só ansiedade, é um transtorno mais sério. A pessoa está sempre ansiosa, sempre afoita, e ela tende, então, a antecipar os acontecimentos, porque a ansiedade, ela está em relação ao futuro sempre. Remorso tem a ver com o passado. A ansiedade tem uma relação profunda com o futuro. Então, a pessoa quer chegar aqui na hora certa para o evento de Joana. Quando ela chega aqui, ela está preocupada com a hora do intervalo. Mas o trabalho dela é ficar sentada e assistir palestra, mas ela está preocupada com a hora do intervalo. No intervalo, ela está preocupada para o horário de retorno. E quando ela retorna, ela já pensa o que tem em casa para comer. Em ano de eleição, então, a gente mal passa o Natal, a gente já está preocupado com a eleição que tem no final do ano. Então, como nós temos essa questão, né? Há épocas que isso é mais fortalecido. O Natal, por exemplo. Lá no Sul a gente dizia, a pessoa está ansiosa, parece o peru do Natal, né? Que o peru vai para a panela no Natal. O peru está certo de estar ansioso, né? Mas há algum tipo de educação que a gente teve no lar, algum tipo de conflito, algum tipo de constrangimento, algum mecanismo que está realmente iniciando essa ansiedade e ela tem um propósito. Ansiedade tem um propósito. Bom, partindo do ponto que existe ansiedade saudável e ansiedade patológica, a gente pode tentar catar esse propósito. A ansiedade, ela faz parte da vida. Quem nunca tem ansiedade é um perigo, porque tem alguma outra coisa errada. Até as coisas boas geram ansiedade, porque tem um exercício adaptativo. Então, por exemplo, toda palestra, por mais que a pessoa esteja acostumada com uma palestra, permita-se sentir um frio na barriga. Na minha experiência, quando não tem frio na barriga, a palestra é ruim, porque tu não valoriza. Tu não dá atenção, tu não dá o cuidado. Eu estou acostumado, é só chegar lá e falar. Até pode estar acostumado, até pode ter facilidade, mas não vai ter o valor emocional, não vai ter o cuidado, não vai ter a atenção. E aí os equívocos vão acontecer com muito mais facilidade, tal qual a história da lebre e da tartaruga, né? Que a lebre deixa tudo assim, sem preocupação nenhuma, não está ansiosa. Então a ansiedade, não só ela existe, ela tem o propósito de nos alertar para algo, para um evento, ansiedade diante de uma prova, a pessoa vai casar, mas é uma coisa feliz, mas tudo bem, é um grande evento. Ela se sente ansiosa, é natural que sim. Então, a ansiedade, ela ocorre para botar o organismo, até mesmo o organismo físico, em preparação para um evento diferente, que não está na rotina. Um evento que ela vai ter que se adaptar e vai ter que corresponder àquilo. Então ela tem um propósito, é importante que exista a ansiedade. E ela até faz bem para a saúde, sabia? Faz bem para a pele, para o coração, para o cérebro. A ansiedade tópica.
Essa que vem naquele evento, fica uns dias ali com aquele calafrio e passa. Essa faz bem. É a chamada ansiedade aguda. A ansiedade crônica é um problema. Aquela que fica na vida do indivíduo. Aí não. Aí causa prejuízo orgânico. Vocês pensaram que era piada quando eu falei que faz bem? Não, ela faz bem mesmo. Ela faz bem para o organismo. Ela reaviva, né, o organismo. Mas a ansiedade crônica não. Devido ao cortisol, que justamente é o elemento que vai fazer com que o nosso corpo não cicatrize. O cortisol tem muito a ver com luta e fuga. A própria ansiedade tem a ver. Que é a mudança do sistema simpático para o parasimpático e vice-versa, né? Quando a gente entra e sai de luta e fuga. A luta e fuga é estar preparado para algo. Se eu estou na floresta e dou de cara com o leão, eu tenho que acionar esse sistema, que vai injetar cortisol, porque se eu bater a perna correndo não vai inchar, não é a hora de inchar, né? Eu não posso mancar, eu tenho que correr, então eu só vou sentir depois que esfria, daí vai inchar. E tem que injetar adrenalina para dar força muscular, que é para lutar com o leão ou correr do leão, né? Claro que alguém vai me perguntar assim, não, Alexandre, peraí, mas como é que tu vai lutar ou vai correr do leão? Lutar com o leão, estatisticamente, não é aconselhável, tá? Mas correr do leão, vocês sabiam que dá para correr, tu não precisa ser mais rápido que o leão. Tu só precisa ser mais rápido que a pessoa que está do teu lado. Então tu tem que ter adrenalina para correr mais do que a pessoa que está contigo. Daí tu corre, e aí esse sistema, a ansiedade funciona. Veja como esse sistema é importante, pessoal. É muito importante para a sobrevivência. Só que existe a ansiedade de um evento externo, e se a ansiedade é de um evento interno que a gente nem sabe o que é. Uma mãe, por exemplo, que não dava, os pais que não dão um sinal muito claro para os filhos, são ambíguos, ora uma coisa está boa, ora está ruim, cobra do filho, mas também desajuda de alguma forma, não tem um olhar adequado, um olhar muito indiferenciado. Existia, por exemplo, um paciente que tinha um transtorno sério de ansiedade, e a mãe dele era uma psicóloga muito conhecida no Rio Grande do Sul, e era professora universitária, e ela tinha muito medo que o filho não engrenasse na vida material, né? E cobrava que ele fizesse concurso, que ele fizesse mestrado, doutorado, e não era a trajetória dele. Claro, podemos dizer que não tinha valor em fazer concurso, fazer vida acadêmica? Claro que tem, mas será que era o que ele queria? E ele queria ser músico e ela desrespeitava isso, né? Então ele se tornou sim músico, mas ele tinha uma ansiedade muito grande em fazer as suas apresentações de música clássica, né? Então eram apresentações assim com muita técnica, e ele se via muito ansioso, e ele já tinha um padrão ansioso de viver. Então ele estava sempre se sentindo ameaçado, como se fosse perder o amor da mãe, e ele transferia isso para o mundo. Então a ansiedade, ela tem um propósito, que é deixar o ser em alerta. Se você é um ansioso, cuidado. É uma forma de viver que a pessoa encontrou. E o ansioso deixa todo mundo ansioso. Ele quer ir na frente, né? O ansioso fica lá, vamos comer, vamos todo mundo para a mesa, estou com fome. Daí quando todo mundo vai para a mesa, a pessoa já sentou, já comeu, já está levantando, e ninguém começou a comer ainda. Então a pessoa demorou para ir para a mesa e perdeu todo o mérito, né? Isso acontece bastante, pessoal. Isso acontece bastante. Então a pessoa às vezes está com muito medo. Então, se você é ansioso, ou se você está passando por uma fase de ansiedade, vamos primeiro aceitar que estamos com medo. Temos direito de lidar com esse medo. O medo é um perigo de nós nos identificarmos com ele? Claro que é. Mas primeiro nós temos que identificar que estamos tendo. Senão, nós vamos ficar presos nesse ciclo do medo e nós vamos dizer que não, mas como que eu não vou ficar ansioso? Eu tenho conta para pagar, eu tenho que preparar tal coisa, mas depois que preparou a coisa, qual é a desculpa? A desculpa aí é outra. A pessoa elege um novo assunto para ficar ansioso. E aí nós vamos bombardeando o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, os nossos nervos, através de notícias difíceis, através de situações constrangedoras. Pessoal, vocês viram isso que está acontecendo agora no Brasil? Vocês viram o que está acontecendo? Qualquer coisa serve, porque está sempre acontecendo, né, pessoal? Em qualquer época, eu posso falar isso aqui nos anos 90 ou nos anos 2000, sempre está acontecendo uma coisa. Ah, mas é na política, mas é na saúde, mas é até a seleção brasileira, quando não tem, né? Então lá no Sul a gente diz assim, a pessoa está com uma crise existencial, daí tinha um humorista que fazia o chamado analista de Bagé, analista ou psicanalista de Bagé. Então ele era aqueles gaúcho grosso, né? Ele dizia assim para a pessoa, esquece o universo e vai te preocupar com a defesa do Guarani. Né? Então
Então a gente se preocupa, a gente escolhe coisas para se preocupar. Não é que não há os assuntos graves da vida. Se o sistema de saúde pública está bem ou não está, se está tendo realmente um cataclisma, se tem a pandemia, o Covid, as doenças, ou aconteceu um crime. É até humano, da nossa parte, a gente ter preocupação, né, com as outras pessoas também. O problema é a ótica emocional. A ótica desesperada que a gente tende a olhar isso, e a pessoa adota a ansiedade como um mecanismo de viver sem se dar conta. Então o ansioso, ele precisa parar para estar consigo mesmo, o que é o maior medo que ele tem. Ele prefere trabalhar exaustivamente, se for o caso, até sofrer trabalhando, do que parar para olhar para as próprias emoções e tentar sentir o que está acontecendo. Então, por exemplo, essa pessoa, claro que eu mudo os dados assim, para a gente comentar, né? Essa pessoa que eu falei que era muito ansiosa, começou a ter síndrome do pânico, que é um nível mais acentuado de sofrimento, e o pânico também tem significado. Pânico também tem significado. O pânico, quem não sabe, é uma tomada, é um sofrimento, uma ansiedade tão intensa que desarticula a pessoa não consegue funcionar. Uma coisa, por exemplo, é eu ter um frio na barriga e vir aqui da palestra. Outra coisa é eu travar e não conseguir sair e ter sensações de morte. Começa a doer o peito, começa a dar tremor, taquicardia, sudorese, e a pessoa sente que vai morrer e começa a ter fantasias, o pensamento de morte, né? Podem ter muitas causas simbólicas do pânico. Algumas delas que são muito comuns. O pânico é uma morte psicológica. Pronto, é uma morte psicológica. O que está morrendo? Aí vai da vida de cada um. No caso desse indivíduo que eu trouxe, era o caso de amadurecer, era a morte do adolescente. Era um homem que queria ainda viver envolto nas fantasias da adolescência. Ah, mas minha mãe me prejudicou muito na adolescência, agora que eu sou músico eu posso... Tudo bem que ela te prejudicou, deve ter doído muito, mas se tu quiser agora viver uma adolescência tardia, isso vai te roubar, esse adolescente vai sabotar o teu adulto. Então a sensação de morte era a morte do adolescente. Para transformar, não é para perder a força do adolescente, tá? Mas para transformar essa dor para que ela não sabote até mesmo a sua encarnação, né? Então, era uma trava, o pânico é uma trava para que a pessoa não fique naquela fantasia de adolescente. Então, tem pessoas que às vezes me dizem, Alexandre, eu tinha um problema muito sério de drogas, mas o pânico me ajudou, porque hoje eu estou superando o pânico. Mas se ele não tivesse aparecido, eu ainda estaria nas drogas. Mas daí eu descobri que fumar maconha, cheirar cocaína, me disparavam o pânico. Essa pessoa que me disse isso, que é uma outra pessoa, chegou um momento que só tinha pânico em determinadas ocasiões mais raras. E eu comecei a notar que ele tinha um discurso muito odiento, de raiva, que ele ia entrando, até que chegava uma semana que dava o pânico, e depois ele ficava bem, depois do pânico. E era a questão do ódio, da raiva que ele tinha dentro dele, que tomava conta dele. Então a pessoa que tem ansiedade, e principalmente quando ela vai para a síndrome do pânico, nós pegamos uma energia psicológica muito disponível e potente, mal direcionada. Então a pessoa vai para as compulsões das drogas, a compulsão dos jogos eletrônicos, a compulsão, por exemplo, da masturbação, que também é um ato de descoberta sexual, né, que tem o seu papel psicológico, mas digamos que às vezes a pessoa já faz tempo que descobriu como é que é o próprio corpo, né? Mas às vezes, quando não estamos falando aqui do ato da masturbação em si, mas da compulsão. A compulsão, qualquer tipo de compulsão é um perigo, porque ela é tomada por uma força maior e entra num automatismo. A compulsão é sempre uma estratégia para lidar com a ansiedade, mas é uma estratégia malfadada. Então essa ansiedade, ela vai desenvolver um pânico, e esse pânico, ele tende a dar, ou com pessoas que nem eu falei desse primeiro caso, de que não tiveram um olhar adequado, não foram auxiliados a entender o seu próprio mundo, a conseguir ajudar o jovenzinho a conter as frustrações emocionais e direcionar aquilo. Ele tinha somente que corresponder à mãe, né? Então, ele desenvolveu essa patologia de ansiedade e pensamento de morte. E ele tinha muito medo da morte. Ele até me perguntou de coisas de vida após a morte. Ele nem sabia que eu era espírita, mas ele me perguntou sobre isso. Eu indiquei algumas pesquisas que tinham para ele. Isso até aliviou um pouquinho, né? Mas o medo dele não era da morte, de fato, como ele pensava. Era um medo da vida. Era um medo da vida.
E a morte simbolizava um morrer sem ter aproveitado a vida. E aí, realmente era um processo de morte, vamos lembrar essa morte simbólica, era uma transformação psicológica pertinente a essa pessoa. Poder amadurecer, poder pagar o preço das próprias escolhas, poder encontrar mecanismos para acalmar a si mesmo. Isso é uma autonomia muito importante. Não que a gente sempre vai conseguir fazer isso plenamente, mas a gente tem estratégias, autoconhecimento, mecanismos que a gente pode ter para ficar em paz consigo mesmo. É essencial. Uma respiração profunda, uma leitura, uma meditação. A própria espiritualidade na nossa vida é um dos fatores fundamentais para conseguir lidar com o nosso mundo interno, e aí a pessoa vai usando os seus mecanismos. Mas a ansiedade, como nós temos no caso do irmão Jacó, no livro Voltei, né, que era um homem muito operoso e muito caridoso, foi direto para as colônias espirituais, mas a vida mental dele era caótica. Tanto que ele não conseguia emanar luz própria, porque o mundo mental dele estava muito caótico. E o segundo tipo de personalidade, que é muito frequente também ter pânico, são pessoas onipotentes, que às vezes se acham muito poderosas e tendem a controlar as situações. Então, às vezes, a pessoa vai te dar um discurso: olha, eu fiz a graduação, depois o mestrado, o doutorado, pós-doutorado, por causa que se não fosse o pânico, eu seria um dos grandes no Brasil a liderar tal coisa, porque eu sou destinado à vitória, existem os fracos, existem os fortes. E a pessoa depois é tomada por um pânico que às vezes tem que abandonar trabalho, né? Às vezes chega a um tal ponto como se fosse uma puxada de tapete. São feridas que aparecem na vida da pessoa para que ela possa rearticular a sua situação. Feridas, tá, pessoal, não são castigos divinos. Porque o nosso psiquismo ele não se comporta como a gente simplesmente quer. Se perguntar como é que a gente quer, não, eu quero trabalhar 40 horas por dia, eu quero fazer todas as minhas coisas, ou então, então eu só quero me divertir, não quero trabalhar nada, eu não quero ter que lidar com frustração, eu quero casar com meu marido, com a minha esposa, mas eu só quero a parte boa da relação, eu não quero TDR, eu não quero que a pessoa fale nada se eu fizer tal coisa, que ela aceite tal coisa, que tudo que eu falar ela vai aceitar, mas eu não quero que ela me fale nada. Então, é uma leitura infantil, a vida não funciona dessa forma. Então, a capacidade de fazer sacrifícios saudáveis. Não estou falando daquele sacrifício neurótico que a pessoa estraga tudo. Mas toda vez que a gente toma uma escolha, a gente paga um preço por isso. E por melhor que seja essa escolha, por mais benéfica, é esse preço que vai dando uma qualidade. Então, vejamos como ansiedade e pânico têm um porquê aparecer na vida da pessoa. Existe, claro, também o caso da mediunidade, a pessoa pode estar captando de alguém, de irmãos desencarnados, pode ser até, no caso de mediunidade, vamos pensar numa outra inteligência que a pessoa tem. Vamos batizar de inteligência mediúnica, claro que não existe esse conceito, tá? Não existe esse termo, mas um médium sensitivo, ele tem que lidar com essas sensações, e lidar, ou intuitivo, por exemplo, e diferenciar essas intuições que chegam a ele. Senão ele fica nesse mar, ou seja, é vida interior novamente, para ele conseguir lidar com a mediunidade. Olha como essas coisas se tocam, né? Isso alguns propósitos da ansiedade. De repente eu fiquei ansioso sem motivo, vamos ver por quê. Daqui a pouco a gente está diante de um desafio que a gente não está valorando aquele desafio, né? Alguém me fala uma coisa e eu, aceitei o que a pessoa falou, mas eu fiquei tão ansioso depois. Opa, algo requer a nossa atenção. Talvez aquela proposta que a pessoa fez não seja uma boa, ou a proposta é maravilhosa, mas eu estou indo de uma forma muito displicente para aquilo, e uma ansiedade me capturou, para que eu pare e avalie, olha só a ansiedade, para e avalie o mundo interior. Se descobre ansiedade, aceita. Ela faz parte, você tem o direito de ter ansiedade, ela tem um ciclo para passar. Não se exija demais. Não se exija que para deixar de ser ansioso, tu vai controlar a ansiedade. Aí ralou. Porque o ansioso tem fantasia de controle. Ele quer controlar tudo. Os mais novos talvez vão entender, mas imagina um joguinho de videogame do Mario. Em vez de tu controlar o Mario para chegar no final da fase, tu quer controlar a fase para o Mario não ter que passar por desafio. É bem isso que o ansioso faz. Ele tem uma fantasia de que ele tem que evitar a dor
evitar o sofrimento, enquanto muitas vezes nós precisamos lidar com a dor, lidar com as situações desagradáveis, né? Então isso é muito importante. Não por acaso estamos numa das épocas da ansiedade, como se chama, pela velocidade dos acontecimentos, a rapidez nos tira do mundo interior e a gente vai perdendo o controle. Ansiedade, e principalmente a síndrome do pânico, que é o pico da ansiedade, é perda de controle. Por que a vida me tirou o controle? Vamos avaliar. Às vezes a gente quer controlar demais, a gente não quer se abrir. Paulo de Tarso, quando Saulo era um controlador, ele precisou cair do cavalo para conseguir lidar com essa questão. Divaldo Franco, com toda aquela energia de magnetismo, ele tem energia também de cura, até mesmo de materializações. Se ele não fizer vida interior e meditação, ele vai se tornar um ansioso. O médium é sempre um candidato a se tornar ansioso, porque ele tem um psiquismo mais sensível. Mais sensível é como se fosse um microfone mais sensível. É mais cuidado, pessoal. É mais delicadeza. Talvez ele até tenha muita potência, mas ele precisa de mais cuidado do que o normal. Então o médium, ele tende a se misturar com o mundo interior das outras pessoas. A gente pode ainda seguir falando de ansiedade e pânico, mas eu acho que tem outras coisas que a gente pode tocar. Da medicação? Uhum. A medicação no processo ansioso. A meditação, tá? É que está lá no fundo. Ah, tá. Sim. Tá. Tá, psicotrópicos. É. A medicação psiquiátrica, pessoal, não é o psicólogo que utiliza a medicação, tá? Mas é o psiquiatra. Geralmente são trabalhos que, quando são necessários, ocorrem em conjunto, né? A pessoa tem a psicoterapia e tem a medicação com o psiquiatra. Segundo o espírito Joana de Ângeles, a medicação ela é importante, sim, né? Às vezes nós espíritas temos preconceito com a medicação, achando que vai atrapalhar talvez a mediunidade. Claro que ela gera algumas interferências, mas ela é como um preparo para a pessoa fazer a sua terapia, o seu processo interior. O que a medicação faz? Ameniza sintomas, somente isso, ela não trata ninguém. Não existe cura de ansiedade por medicação. Ah, mas foi somente através da medicação. Então era uma ansiedade muito pequena. E talvez a pessoa tenha tratado as questões sem se dar conta. Porque ela diminui sintomas para dar uma chance da gente sair daquele ciclo de retroalimentação. Mas, que nem desobsessão, né, pessoal? O grande trabalho é da pessoa que recebe. Porque se afasta o espírito obsessor, e se a pessoa continuar no vício, na má tendência, nos maus pensamentos, outros obsessores substituirão aquele e se conectarão pela sintonia e pela afinidade, né? Então a medicação, a gente pode fazer um paralelo com a desobsessão, né? A medicação auxilia nesse aspecto. Claro que a medicação não é perfeita, porque mexer no corpo, tu mexe numa coisa e descompensa a outra. Isso gera também um certo sofrimento dos chamados sintomas que vão surgindo, né? Os sintomas paralelos. Mas aí nós não podemos dispensar essa sistemática, e às vezes é necessário, às vezes faz necessário. Também há o perigo da hipermedicação, que é outra história, né? Quando a pessoa busca demais, mas nós falamos, esse não é o tratamento de fato. Oi. A depressão. Olha, a depressão, meus amigos, que é uma das grandes patologias da atualidade, ela parte do pressuposto do entristecer. A tristeza, a melancolia, faz parte da experiência humana. Jesus, poucas vezes era visto rindo, mas muitas vezes era visto chorando. Joana de Ângeles nos fala que o choro de Jesus não era do desespero, mas era de uma compaixão para com os nossos sofrimentos. Então, a depressão, Chico Xavier teve depressão em vários momentos da sua vida. Ivone do Amaral Pereira, que psicografou Memórias do Suicida, ela era uma depressiva nata, ela tinha muita depressão. Foi uma das questões que ela precisou superar, porque isso era resultado de suicídio em 2 ocasiões de vidas passadas. Então, a tristeza e a melancolia faz parte da vida, é natural.
até para nos dar uma apreciação diferente dos eventos. Eu tenho um planejamento, eu tenho um relacionamento, eu tenho uma carreira, eu tenho um propósito, e por algum motivo eu sou frustrado naquele propósito. Se eu também não me entristecer, alguma coisa está errada, eu virei um robô. Então a tristeza também é uma forma de ler aquilo. Ficar na tristeza e desenvolver uma depressão, que é uma tristeza a longo prazo, que pode seguir a vida toda do indivíduo ou durante um período, e aí tem tristeza leve, tem tristeza maior também, né? Tem muitos níveis de tristeza, a depressão, né? A depressão leve, depressão maior, aí já é um problema mais sério. Um quadro depressivo, é diferente da tristeza habitual, da tristeza normal, né? Então o quadro depressivo vem do termo deprimere, que é empurrar para baixo. E ele vem de dois eixos principais, a depressão, que é o sofrimento intenso, ou a perda de sentido. Pode ser as duas coisas, inclusive. Mas a gente pode ver esses dois eixos de depressão. Então, nós temos outros sintomas aí. Sono excessivo, na maioria das vezes. Insônia, algumas vezes. Perda da energia sexual ou sexualidade exagerada. Excesso de culpabilização. Então, tem coisa que nem é culpa da pessoa e ela fica presa naquela culpa. Excesso de lamentação. Perda de interesse em atividades que a pessoa gostava de ter até então. Ela começa, todo o sistema dela começa a deprimir também, a imunidade dela vai baixar. O choro fácil, e aí também coisas mais sérias como o risco do suicídio, o impulso de autoagressividade, né? Muitas vezes provém da depressão. E essas duas divisões, o sofrimento intenso, nós poderíamos falar da depressão do sal, que é a que arde. Passa sal na ferida para ver, né? O sal tem a ver com ressentimento, então a pessoa fica presa no passado. Ah, mas por que aconteceu aquilo naquela ocasião? E ela faz todo um apanhado de quantas vezes aquele fenômeno ocorreu na vida dela, e ela tem uma ótica deprimida da vida que ela lê somente pela aquela perda. Ela não consegue fazer uma leitura mais ampla da vida. Então, essa é a depressão do sal. Aquela da perda de sentido, nós chamaríamos da depressão do chumbo, que é o que vai para o fundo dos recipientes. O que é o chumbo? Está tudo preto e branco, está tudo sem graça. Ah, a pessoa está chorando, como o outro caso, né? Está chorando, está com remorso. Não necessariamente, mas nada tem graça. Tudo está preto e branco, tanto faz quanto tanto fez. Também é um quadro perigoso. Então, a depressão, ela pode vir por uma quebra da ilusão. A depressão, ela vem por uma situação que ocorreu e eu perco o interesse de viver. E ela pode ser uma birra, uma revolta do espírito. Psicólogos dos anos 60 entenderam que a depressão seria uma raiva. É uma raiva que não foi exposta, não foi exteriorizada, mas tampouco foi elaborada. Ela não foi elaborada, que seria o bom, que seria o de se esperar. Ela foi introjetada, uma raiva autovoltada. Então, em vez de eu ficar com raiva do indivíduo e falar isso na cara dele, também não seria bom, também não ia ajudar. Mas eu fico com raiva de mim por ter passado por aquela situação. Eu fico com raiva de mim, até o assaltante que me assaltou. Eu fico com raiva de mim, por que eu fui sair com a carteira no bolso na esquina. Às vezes é uma situação tão banal, né? Claro, sair com a carteira no bolso na rua, todo mundo faz. Mas nessa hora a gente não tem discernimento. A gente passa a se culpar. Eu me lembro uma vez uma enfermeira que me dizia o seguinte, que ela ficava muito deprimida no trabalho dela, com medo que alguém morresse, que algum paciente falecesse. Mas aí quando ela ia para casa, ela acompanhava o WhatsApp da equipe para ver o que estava acontecendo, e a equipe de enfermagem estava lidando com algum caos e com algum problema, e ela ficava ansiosa, angustiada e depressiva. E ela se culpava se acontecesse alguma morte nesse turno que ela estava em casa, com fatores que não diziam respeito a ela. Então tu vê essa hiperresponsabilização que o depressivo vai trazer para si. No caso dela tinha depressão, tinha ansiedade, estava tudo junto, né? Então, vamos entender a depressão como uma espécie de raiva autovoltada. Se tem o mérito de não ter sido exteriorizada, mas tem o demérito de que a gente internalizou, a gente não elaborou. A gente não pode, talvez, fazer uma catarse, chorar, conversar com alguém, abrir o coração. Por mais que a pessoa, às vezes a pessoa só precisa escutar.
não precisa ter solução. Às vezes é mais importante escutar, porque isso traz uma circulação, a gente elabora aquele conteúdo, a gente vê com outras colocações. Também é muito chato aquela pessoa que quer corrigir o depressivo toda hora. Não, mas vai sair, faz exercício, corre, a vida é bela. A pessoa fica mais deprimida ainda. Pô, a vida é bela e ainda assim eu estou deprimido, né? Ah, mas tu não vê o teu caso, tu está aí chorando, mas tem alguém que está com câncer. Ah, então quer dizer que além de eu estar numa ruim, ainda a outra está com câncer. Que notícia bela, maravilhosa. A pessoa deprime mais ainda. Porque a depressão pega a tríade cognitiva da depressão. Perda de fé em si, perda de fé nos outros e perda de fé na vida. A perda de ente querido pode ser um gatilho para a depressão. Quando o luto, que é como se fosse uma depressão, se estendeu demais, e em vez de... Porque o luto tem um tempo de elaboração, que varia de pessoa para pessoa. E a pessoa não conseguiu se recolocar na sua vida sem aquela pessoa amada. Algo foi para o caixão junto com a pessoa que ela não está conseguindo retomar aquele algo. Então a esperança, o entendimento dela, né? Morre um parceiro, uma parceira, né? Os idosos passam muito por isso de muitos anos. Não é fácil, né, pessoal? É um grande desafio. Porque tinha muita afetividade que eu botava naquele companheiro, naquela companheira, e agora eu tenho que viver essa afetividade com outras pessoas, com outras relações, e eu não estou conseguindo. E a gente pensa assim, tá, Alexandre, mas para que serve a depressão então? Bom, primeiro a gente está lidando com a categoria do freio. Realmente a reencarnação nos traz várias puxadas de tapete, como o pânico, como a depressão. Às vezes é um freio que a pessoa precisa, porque ela está entrando em contato com forças do seu inconsciente, sem contar as forças mediúnicas, né? Mas com forças do seu inconsciente que precisa de um olhar adequado. Ela já pode ter falhado naquilo. Além da birra, que a pessoa, nesse caso, precisa se conscientizar que ela tem uma leitura infantil da vida, que ela está em birra com a vida, que ela está assim, a birra é assim, ó, já que eu estou perdendo, eu não quero mais brincar. Né? Então, claro, com toda certeza. É uma possibilidade, tá? Mas cuidado, pessoal, porque daí a pessoa já está depressiva, agora ela vem na palestra e descobre que ela ainda é orgulhosa. Aí sim, né? Ela está lascada, né, pessoal? Claro. Esse tipo de sentimento, tá, pessoal? Inveja, raiva, ciúmes, orgulho, vaidade, onipotência, narcisismo, são os tijolos dos diagnósticos. O que são os diagnósticos? As doenças diagnosticadas aí, depressão, pânico, anorexia, bulimia, ansiedade, todas essas questões que são diagnóstico, eles são um conjunto dessas emoções mais primitivas. E aí, existe uma segunda depressão. A depressão individuante. Já te ouço, tá? Essa é muito interessante a gente entender. O espírito não deprime porque ele não quer mais brincar. Ele não deprime por causa de uma raiva autovoltada, como no primeiro caso. Ele deprime porque a vida dele pode ser perfeita. Pode ser uma pessoa exemplar, muito querida. Mas ele tem outras metas íncitas no espírito que ele não está cumprindo. Até às vezes não chegou nem a hora de cumprir. Mas a depressão, essa crise, é o desejo de alguma outra coisa que eu não sei o que é. E que eu tenho que descobrir. Francisco de Assis, que era aquele jovem cavaleiro, pretendente a cavaleiro, que era chamado o líder da juventude de Assis por um folclore local, era o arquétipo do festeiro, do rapaz do mundo, galanteador, namorador, bon vivant, como se diz, né? Mas ele deprimiu. Tudo isso morreu, ele passou por uma morte simbólica, porque tinha o espírito do apóstolo João dentro dele querendo se manifestar, com outro propósito. A guerra dele não era as cruzadas, a armadura dele não era de metal. Aquele sonho que ele teve com as armas, que ele achou então que era um sonho, validando para ele que ele seria um grande cavaleiro, eram armas de Deus, eram armas interiores. Ou seja, a depressão nesse caso é chamada depressão criativa, individuante.
Vamos imaginar, meus amigos, nós temos desejos do anjo dentro de nós. Desejo de amor, desejo de perdão, de caridade. O sujeito mais egoísta do mundo, ele tem um desejo de caridade calada dentro dele, sufocada. Porque isso é natural do espírito. É como se fosse um instinto da alma. Em vez do instinto do corpo, é um instinto da alma que Joana de Ângeles chama de meta-necessidades. Necessidades superiores. Então, junto dessa segunda depressão, que é a depressão individuante, nós vamos colocar aquela que os espíritos trazem a Kardec, quando eles respondem sobre a melancolia, que é o espírito preso na carne. Ele tem saudade de uma coisa que ele não sabe nem o que é. Ele tem saudade da vida espiritual. Porque a aventura na carne pode até ser grandiosa em muitos aspectos, podem ter momentos de muita plenitude, mas nós temos desejos da vida maior. E se a gente não cuidar, meus amigos, esse desejo pode levar a um suicídio indireto. Ele é perigoso. Uma determinada ocasião, eu já tive 2 viagens astrais que eu jurei que eu estava desencarnado. Uma foi lá por 2004, 2005, outra foi lá 10 anos depois, né? E nas 2 ocasiões, eu estava faceiro. Teve uma que eu estava no mundo espiritual, me foi mostrada uma colônia espiritual, e ninguém então não foi me falar nada, eles foram me apresentando a colônia, e eu falei, é aqui que eu vou ficar, né? Tá tudo ok. Eu estava super motivado, né? E pensei assim, poxa, agora que eu estou aqui, eu vou fazer que nem o André Luiz. Eu vou aproveitar cada momento, eu vou, né, me dedicar, eu vou meditar. E eu estava com entusiasmo, e eu pensei assim, por que eu não pensei assim na Terra? Quando eu pensei assim, eu acordei. E depois, uns 10, 12 anos depois, eu tive de novo, né? E que daí eu recebi uma mensagem no mundo espiritual, que dizia assim, olha, o irmão tem desejo demais pelo mundo espiritual, pela vida espiritual. E daí, quando eu acordei, eu me lembro assim, de estar no colchão, eu bati com a mão no colchão assim, que droga, eu ainda estou aqui. Porque é tão bom do lado de lá, tão bom, como o pessoal que tem EQM, que é a experiência de quase morte, diz, que tu não quer voltar. Mas aí eu levei para minha analista na época, esse sonho, ela também é espírita, né? E ela disse assim, pois é, tu viu que tu está sendo alertado para não fazer um suicídio indireto? Esse desejo pelo mundo espiritual, os espíritos estavam te alertando. Uma hora dessa tu vai atravessar a rua atropelado por um motivo inconsciente, sem te dar conta, porque esse desejo está forte demais e isso pode interromper a encarnação. E já passou, tá? Antes eu queria muito, não tinha muito medo, talvez por causa dos filhos, né? Hoje eu já tenho medo, mas eu prefiro aquela frase do Chico, né? Tenho medo, ele diz assim, não tenho medo, mas também não tenho pressa. Né? Então, essa depressão, ela pode estar falando do espírito preso. Então, toda depressão, resumindo agora, numa frase, toda depressão é o mergulho do espírito nas profundezas de si mesmo, e se ele mergulhou é porque ele tem um tesouro para trazer de lá. Ele tem algum recurso, algum talento pode ser até uma área da vida da pessoa, um talento que é íncito, que está no caminho da pessoa realizar, e ela não está tendo tempo para olhar para isso. Ou talvez uma forma de viver até mesmo os mesmos lugares, os mesmos relacionamentos e as mesmas experiências, mas com uma outra atitude. E ela não está sabendo ler que a alma dela está chorando, que ela quer esse tesouro, e daí a alma dela vai descendo para as profundezas. Toda a depressão, seja a depressão revolta, birra, seja a depressão individuante, seja a melancolia da encarnação, todas elas. É um mergulho dentro de si mesmo, e ela é importante que exista. Claro que é um alerta, pessoal, importante, nós estamos falando da importância para viver a depressão e pegar o que ela tem para trazer para a superfície. Solucionar a depressão não é abafar a depressão, não é cortar, mas é passar pela transformação pertinente que nós estamos precisando passar e precisamos fazer um apanhado para tentar descobrir o que é isso, o que a minha alma está querendo e que está desinteressada do mundo e da vida e eu não estou sabendo ler, certo? Tinha uma pergunta lá atrás. Sim. Olha, a fibromialgia, ela é uma doença que realmente tem um aspecto psicossomático também. Então, depressão, ansiedade, questões de um endurecimento também
da personalidade pode realmente denotar uma fibromialgia. Eu não vou me aprofundar muito na fibromialgia, porque deixa uma especialidade médica, né? Mas dentro do... Hoje a gente está falando mais das emoções, mas com certeza a fibromialgia é uma das doenças que tem um viés psicossomático bem forte. O que quer dizer isso? Que o nosso estado emocional vai dar o start na doença e vai fazer piorar em muitas ocasiões, né? Então tem esse aspecto. Tem uma pergunta lá no fundo e depois outra aqui. A moça de preto lá no fundo. Acho que tem que falar bem alto. Não tem um microfone sem fio. Eu não ouvi, desculpa. Quem quiser fazer uma pergunta, é melhor se levantar. Infelizmente, a gente não tem microfone sem fio. Se levante porque fica mais fácil. Aumenta um pouquinho a voz, tu está lá atrás. Se quiser vir aqui para frente também, fica à vontade. Eu não peguei tudo, os conflitos existenciais. Não... Boa pergunta, sempre é, tá? Porque... Quem quiser vir fazer uma pergunta... Tá. Ela perguntou como não deixar que os conflitos existenciais sejam uma brecha para a obsessão, né? Vamos alinhar uma coisa aqui, por favor? Quem quiser fazer uma pergunta, pode vir aqui para frente, tá certo? Fica melhor que todo mundo escuta. Claro. Alinhados assim, tá? Ocupando-se de si mesmo. Aí nós vamos para o Evangelho para o bem e o mal sofrer. Para o bem e o mal sofrer. Joana de Angelis vai nos trazer no livro Ser Consciente que o sofrimento do bruto é diferente do sofrimento do santo, do esteta. Santo ela quis falar no sentido de uma moralidade superior, tá? Não é só porque os santos fazem isso, não vamos se confundir, tá? Que enquanto o bruto, o sofrimento dele se transforma em raiva, em revolta, em mais violência, o sofrimento daquele que está buscando fazer o bem vai se converter em autoconhecimento e uma proposta renovadora para os outros. Então, até a sociedade vai ganhar com aquele conflito que a pessoa teve. Os grandes filósofos, grandes pensadores, grandes cientistas, grandes espiritualistas, eles passaram por sofrimentos que geraram um novo recurso para as pessoas, porque eles tiveram insights importantes. Então, meus amigos, uma resposta, né, como passar por esse sofrimento sem que isso seja uma brecha? Vai ser uma brecha, mas para que isso não seja uma grande brecha para a obsessão, é nós nos ocuparmos desse sofrimento e santificá-lo. Dizer, Deus, eu não gostaria de estar sofrendo, mas já que eu estou, me ajuda a passar por esse sofrimento, a não fazer que isso desenvolva uma nova revolta, para que eu não me equivoque a partir desse sofrimento. Talvez seja uma escolha que eu deva passar, mas se for uma expiação, isso tem um tempo para ocorrer, e a qualidade como que eu passo, o tônus pelo que eu passo, a nota emocional pela que eu passo por esse sofrimento é o que é mais importante. Então, isso é um grande antídoto para a obsessão. A obsessão vai aproximar, vai criar sintonia, mas não vai conseguir se instalar. Lembrando, né, meus amigos, que a gente precisa também catalogar a própria obsessão espiritual dentro dos transtornos emocionais, dos transtornos existenciais. Obsessão faz parte da vida. É um dos elementos até sociais da vida humana e que diz respeito dessa troca energética que nós temos e que vai nos obrigar a melhorar a nossa troca energética e o nosso mundo interior, né? Então, até a obsessão espiritual tem propósito, né? Oi. Claro. Dá o microfone para ela, porque daí, né? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Parabéns, primeiro, né, pela sua palestra, eu não conhecia. Sim. E, assim, eu sou professora há uns 30 anos e eu estou vendo que está muito recorrente. Você começou hoje pela manhã falando sobre o TDAH, autismo, e tem a síndrome do imperador agora também, né, que está fazendo muita família sofrer. E aí eu queria entender um pouco sobre isso. Eu não conheço o conceito de síndrome do imperador. É o transtorno, o TOD. Opositor. Tá, o TOD. Isso. Tá. Claro. É que tem até algumas síndromes que às vezes é um uso popular, por exemplo, síndrome do impostor, por exemplo, isso não está catalogado, é um olhar, né? Exatamente.
O TDAH, o autismo, todas essas questões que nós vemos em sala de aula, a gente pôde dar uma atençãozinha um pouco pela manhã, né? Aí já não seriam transtorno de origem emocional, que é uma das coisas que a gente quer focar agora, né? Seria a origem reencarnatória mesmo, que de base orgânica. Tem uma alteração cerebral, né? O TOD, que é o transtorno opositor desafiador, ele traz realmente uma modificação no chamado freio inibitório, que é uma conquista que nós temos com o desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é essa região aqui, que vai nos auxiliar a tomada de decisão e controle de impulso. Então, o indivíduo com transtorno opositor desafiador, ele não consegue controlar o impulso, ele tem muita raiva e ele culpabiliza todo mundo por isso. Claro que nesses casos nós temos aí um espírito endividado que provavelmente foi até imperador em vidas passadas mesmo, né? Alguém que aprendeu a ser obedecido, que tem uma raiva, e muitas vezes os pais fazem parte desse resgate ali com a pessoa, né? Então, claro, aí não é um problema que a pessoa desenvolveu mal as emoções e isso apareceu na vida da pessoa. Ela já nasce com isso. Então é uma expiação, é de natureza expiatória, né? E claro que com o tratamento adequado, desobsessivo, o tratamento espiritual é excelente, como também o tratamento psiquiátrico é algo que não pode ser descartado nesse caso, né? Porque a pessoa realmente ela não controla o próprio impulso, o medicamento vai auxiliar nesse aspecto, e também a psicoterapia para ela aprender a ler as suas reações. Porque tanto no TOD quanto no autismo, no TDAH, ela vai fazer distorções que às vezes ela pode até não alterar a distorção, mas ela sabe que ela tem distorção. Que nem aquele carro que puxa um pouquinho para o lado. Como tu sabe que ele vai puxar para o lado, tu já direciona ele com um pouco mais de cuidado. Daí quando aquilo ocorre, tu já entende que, tá, eu estou ouvindo a pessoa me desafiar, mas como eu sei que eu tenho isso, eu vou dar um desconto. Eu estou de novo ansioso, eu estou de novo respondão, tentando atacar, mas eu sei que eu sou assim. Eu já estudei isso, eu estou passando pelo tratamento há bastante tempo, eu tenho essa noção e a pessoa vai aprendendo estratégias para lidar com essa ansiedade, né? E claro que a obsessão aí aproveita muito, né? Principalmente no caso das crianças, porque imagina, qualquer tipo de influência ali, aquela criança vai estourar, né? Mas esse opositor, pessoal, ele tem um amigo meu que o filho dele passa por esse transtorno, é bem sério, né? Não é só uma criança respondona, né? A criança fala palavras de baixo calão, ofende com uma agressividade muito mais séria e ela tem uma perda de controle muito grande, né? E necessita bastante atenção. Sim? Como a gente já está quase concluindo, mas me chegou aqui, o pessoal está querendo saber sobre o processo da culpa. Como a gente trabalhar isso na nossa vida? É outro aspecto muito importante, né, pessoal? O som está chegando bem aí no fundo, pessoal? Tá. Ah, tem outra caixa ali, certo. A culpa é um mecanismo de alerta, como se fosse, imagina a luz do painel do carro. E ela quer dizer somente uma coisa, quando ela é bem aproveitada e bem trabalhada. Algo pode estar errado. Por que pode? Por que eu coloco pode? Não, algo está errado, algo pode estar errado. Porque existe a culpa de algo que realmente a gente se equivocou, e a culpa é para nos darmos conta do equívoco, de que eu estou sendo inapropriado, inadequado, eu posso estar fazendo mal para alguém e não estou me dando conta disso. Ou pode ser uma culpa da minha cabeça, por uma educação, eu fui ensinado através disso. Então, em termos reencarnatórios, a culpa fala de nós termos passado do ponto em alguma encarnação, de termos feito esse mal e nós trazemos uma espécie de remorso. Por exemplo, no livro, nos painéis da obsessão, nós temos o espírito Argos, no livro de Manuel Filomeno de Miranda, em que ele tem uma tuberculose, o perispírito dele foi adaptado para ter uma facilidade de contrair essa doença. E também tínhamos ali um processo de culpa inconsciente. Que depois de ele ter furado o peito do amigo numa encarnação passada, furou o pulmão com uma espada, com um florete,
ele gravou uma culpa inconsciente que ficou atormentando na espiritualidade e ele manifestou no corpo por automatismo, essa culpa inconsciente. Por que o perispírito dele manifestou doença e não saúde, se tinha culpa? Porque o espírito puro, a lei de Deus gravada dentro dele, que é o self nas linguagens de Joana de Ângeles, o self, o centro saudável dele, o espírito puro, o espírito angelical que está em semente ainda, que um dia vai se realizar, ele fala que aquilo fere as leis de Deus. Então, por isso que ele desenvolve essa culpa. Então, muitas vezes a culpa vem de atos feitos em vidas passadas. Joana vai nos falar, então, no livro Conflitos Existenciais, que a culpa também vem de uma educação, em que a culpa era uma forma de conseguir as coisas. Então, tu humilha a criança para que ela faça algo. Então a criança fica culpada, a chantagem emocional. Ah, meu filho, você vai viajar para fazer doutorado na Inglaterra, vamos imaginar. Ah, vai com Deus, você vai muito bem. Não se preocupa com a mãe, um dia a mãe morre mesmo. Talvez quando tu voltar eu não esteja mais aqui, mas a vida é assim mesmo, vai ser feliz. Talvez seja nosso último momento. Meu Deus, que sabotagem. Não, mãe, eu resolvi deixar de fazer o doutorado na Inglaterra para fazer aqui um cursinho rapidinho aqui no Brasil, né? Tem certeza, meu filho? Ah, esse menino tem um coração de ouro. Coração de ouro, nada. Esse menino tem uma mãe que é uma bruxa, né? Então ela está usando uma chantagem emocional num movimento passivo-agressivo, né? Ou olha lá o que você vai fazer, hein? Não vá passar vergonha, né? Ou o chamado também profecia. Minha filha, homem é tudo igual, é tudo safado. Quando tu casar, minha filha, seja independente, né? E a mulher cresce, não consegue ter independência porque tem medo dos homens, tem medo da vida, ou se torna independente e é uma mulher terrível que briga com o marido, briga com o filho, briga com ela mesma, né? Ou seja, é a chamada profecia que se cria na cabeça da criança. Ah, você vai ser despedido do trabalho que você entrar. Olha bem, veja bem, você vai ser humilhado, né? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, a culpa ela tem muito a ver também com o maltratamento. Culpa, anotem isso, pessoal, agora. Eu não digo no caderninho, anota na alma, tá? Culpa é a chamada para a responsabilidade. Então, Joana vai falar o seguinte, né? Culpar-se é um alerta. E só tem esse valor, somente isso. Somente esse valor. Porque a culpa, a gente supera a culpa, a gente não tira, a gente não sai da culpa. Sabe quem é que não tem culpa? O psicopata. Não tem culpa nenhuma, ele mata e vai tomar sorvete. Ele rouba o dinheiro público, ele faz uma maracutaia no trabalho e parece que não é com ele. Inclusive, ele não tem alterações fisiológicas que outra pessoa teria ao contar uma mentira. Ele faz, como se diz assim, com aquela cara de terreirinho, como se diz, né? Bem bonzinho, quando tu vai ver, é uma víbora, é uma pessoa terrível, é um monstro. Mas por que isso acontece? Porque ele não sente culpa. Então, é importante a gente sentir culpa. André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele fala isso. Quando Jesus nos trouxe, bem-aventurados os que choram, é porque existem os que não choram. E esses são terríveis. São espíritos terríveis. Então, quando a gente chora, a gente está em conflito. E conflito quer dizer modificação interior. Todo conflito tem sentido. É modificação das forças da alma. Só que a gente não pode ficar no conflito. Então, a culpa é para nós pararmos, fazermos um apanhado e vermos se nós não nos equivocamos. Caso tenhamos nos equivocado, aí começa o trabalho da reparação do dano e da modificação da nossa atitude para não reincidir no dano. Caso eu não possa mais me reparar com a pessoa, eu me reparo com a sociedade, eu me reparo com uma atitude renovada. É mais importante que ficar culpado. Ficar culpado é uma escolha inconsciente para não se modificar. Estacionei o carro aqui na frente da federação. Alexandre, tu vai tomar multa ali, não pode estacionar. Não tem problema, eu pago a multa. Vamos imaginar que agora a multa sou eu que dou a mim. Ah, eu fiz errado? Não, tudo bem, eu fico aqui culpado e sigo fazendo. É um mecanismo inconsciente, pessoal. Não é proposital, mas é
uma tentativa inconsciente de permanecer sem a transformação pertinente. Porque, por incrível que pareça, a gente prefere ficar num sofrimento que a gente conhece do que rumar para o desconhecido. Tem uma pergunta lá atrás, eu acho que tem que fazer aqui na frente. Ah, não temos mais tempo? Tá. A gente já está com tempo mesmo, gente. Assim, realmente não dá mais perguntas para agora, mas lembrando que a gente tem amanhã ainda o Alexandre pela manhã. Eu vou passar aqui, eu já recebi algumas perguntas, as outras de hoje à tarde eu passo para o Alexandre vê o que se encaixa para amanhã de manhã, né? E dentro das possibilidades, né, ele vai respondendo, tá, as perguntas de vocês, tá certo? Mas infelizmente nós temos um horário, né? Porque daqui a pouco o Alexandre precisa descansar um pouquinho, né, para a palestra da tarde, que é daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho. Meus amigos, muito grato pela atenção de vossos ouvidos, que sigam em paz e que possamos trabalhar os conflitos da alma com a luz do Espírito imortal, sabendo que aonde há esse lodo, aonde há essa dificuldade, nada mais é do que o choro de nossa alma pressagiando o crescimento, desejando a alegria de viver e a plenitude pela qual a gente pode levar a vida. Então, que a gente possa ficar com a mensagem da Joana, nos alegrando e nos gratificando por isso.